Bom, estamos aqui mais uma vez para a gente continuar sempre os nossos bate-papos. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho, no início parece mais polêmico: não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, esse vai ser o assunto de hoje. Então, para quem não me conhece ainda, sou Cláudio Carvalho, trabalho com desenvolvimento humano, sou pai de 2 meninos, apaixonado pela família e por desenvolvimento humano. E aí resolvi unir essas duas forças para a gente fazer um mundo melhor. E vamos fazer um mundo melhor, vamos transformar esse mundo num lugar melhor para a gente viver, para os nossos filhos viverem, para nós vivermos. E vai ser através do desenvolvimento interno para conseguir chegar ao externo. E aí, no meio dessa caminhada, encontrei esse grande parceiraço, o Lucas. Aí te apresenta aí, Lucas. Fala, galera, tudo bem? Fala, galera, né? Na verdade, fala pai, mãe, você que está assistindo aí. Não parece que é uma multidão, né? E é um vídeo direcionado para você, que está aí na sua casa, pode estar no trabalho, eu não sei onde você está assistindo esse vídeo agora, mas tudo bem? Sou o Lucas, trabalho com desenvolvimento também, falo sobre o relacionamento entre pai e filhos, e pai e ex-esposas ou amigas, mãe dos seus filhos, tá bom? Para quem não me segue nas redes sociais, é só seguir lá, @simsoupai_blog ou facebook.com/simsoupai. Sempre esqueço dessa parte, né? Então, no Instagram, @Clauber_Carvalho, e no Facebook, Clauber Carvalho, encontra lá. Então, a gente passa sobre desenvolvimento humano, sobre a importância do desenvolvimento humano para o desenvolvimento familiar, a importância do desenvolvimento humano para o desenvolvimento da paternidade e tudo isso que envolve desenvolvimento humano. E puxando esse gancho, a gente tem um assunto que parece polêmico, né? No primeiro momento parece polêmico. Não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Que maluquice é essa, né? A gente sempre aprendeu: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Vocês enlouqueceram agora, vocês dois enlouqueceram. Sim. Mas a gente está falando, não é da questão de... E no decorrer da conversa isso vai ficar bem claro, não é questão de respeito e educação. Isso é nas relações, a gente vê o mundo para criar relações, nas relações é o mínimo, né? É o mínimo a gente ter respeito e educação, e obviamente isso a gente continua carregando. Mas o que a gente queria falar é sobre o tipo de comportamento, como que se forma, como que as pessoas pensam. E sim, existe um padrão de comportamento. Na verdade, existem 4 padrões de comportamento básicos, e aí eles podem se ramificar. Mas em perfil comportamental, isso desde muito antigamente, desde a Grécia, existe um estudo, essa inquietação, né, sobre tentar entender o comportamento humano. Por que as pessoas agem de tal maneira? Por que essa pessoa age completamente diferente de mim? Por que ela fala de uma forma diferente de mim? E isso, se para nós hoje incomoda, a gente percebe que desde lá da Grécia está sendo estudado. E lá eles separaram por os 4 elementos: água, terra, fogo e vento. Pode ser, Lucas? Os 4 elementos? Sim. Então, eles começaram com esses 4 elementos. Então, desde lá já vem com 4. São 4 tipos de perfis. Essa foi a base. E eles vieram estudando isso, vem aprimorando, veio aprimorando, veio aprimorando. E hoje, o estudo, claro, tem algumas ramificações, mas por onde eu sou formado, a gente fala sobre 4 perfis: o executor, o comunicador, o planejador e o analista. E aí vamos entrar direto no assunto, né? A importância disso. E aí, entrando no assunto, por onde eu sou formado, são 4. O executor, o comunicador, o planejador e o analista. E a importância de saber isso, né? A importância de tu conhecer. Por que é importante? Porque cada um pensa, age e tem pensamentos diferentes. Tanto de tom de voz, de altura, tom de voz, a velocidade da voz. Então, até a forma de se vestir, tu consegue, em alguns traços, identificar. E como a gente veio ao mundo, isso eu já falei várias vezes, vou me tornar repetitivo, mas a gente veio ao mundo para criar conexões, e conexões com pessoas, obviamente. Então, a gente entender isso, entender como é que funciona, tanto para os filhos, obviamente, conseguir falar a linguagem dele, né? A gente fala sobre a linguagem do amor. Então, as 5 linguagens do amor, com base na obra do Gary Chapman, e é tão importante, são mapas, né? Quando as linguagens do amor tu consegue chegar em como a pessoa... E a importância da gente saber isso, né? A gente fala sobre as linguagens do amor, então lá a gente já consegue o mapa. Então, com o perfil comportamental a gente consegue esse mapa mais completo. E uma
Nós, por exemplo, eu e o Lucas, a gente é comunicador, dá para perceber, né? Comunicador, ele gosta de falar, ele tem muito mais facilidade para ter conexão com pessoas. Vamos fazer um resumo, né? De todos eles. Começar pela gente, né? Os comunicadores. Eles têm uma conexão muito É o grande. cara que faz amizade no ponto de ônibus, na padaria, entendeu? É o cara que, na empresa, é o cara que organiza o rap. É o cara que vai estar... vamos fazer alguma coisa? Vamos sair, vamos conversar. É o cara que gosta de conexão, ele gosta de novidade. Esse é um dos pontos fortes, né? Tem pontos bons e tem pontos de melhoria. O ponto forte do comunicador é isso, né? Onde ele chega, ele cria aquele ambiente, né? É um cara falante, um cara que toma conta daquele ambiente. E os pontos por ele gosta muito de novidade. E os pontos fracos porque nem tudo é novidade, né? Às vezes as coisas começam como novidade e aí ela vai entrar numa rotina. Tu começou num projeto novo, pá, que legal, vamos lá, mais. Ele vai entrar numa rotina, né? Tem a tendência a entrar numa rotina. E aí o comunicador pode deixar de gostar porque não é mais novidade. Então, desculpa, gente. Vamos lá. o comunicador pode deixar de gostar porque não é mais novidade. Então, o comunicador tem uma tendência a ter muita iniciativa e pouca acabativa. Um dos pontos de melhora do comunicador. O executor é o cara que faz, é o check. Ele faz, ele pensou em fazer, ele já fez. Ele teve uma ideia de projeto, ele já executou. O cara que faz, esse líder... Zero planilha. Zero planilha. Esse é um dos pontos, bom ter falado, esse é um dos pontos de melhoria. É um cara que ele pega um projeto, ele toca para frente, ele vai fazer. Só que o ponto de melhora ele tem uma tendência a fazer muito mais do que organizar. Então, às vezes, ele passa por cima de muita coisa. E aí, quando ele chegou lá, digamos, ele teve ideia no projeto e ele fez. Só que se tivesse botado no papel, o direcionamento daquele projeto era pro outro lado, não era para esse. E aí ele foi caminhando mola louco e esqueceu de organizar o que estava fazendo. Então, só que o tom de voz, né? O tom de voz do executor, ele é um cara que ele é empoderado. O comunicador gosta de falar. O executor não, é um cara mais empoderado. É um cara, tu vê uma imagem de um líder, um cara mais empoderado, um cara que fala com propriedade, e é um cara que ele eloquência. E ele gosta do desafio. É o cara que gosta do desafio. Entrou numa discussão, ele tá no chão dele. Ele não vai se perder naquela discussão ali. É um cara que ele é confiante dele mesmo, ele tem uma confiança muito grande. Tem o ponto de melhora que a gente falou, às vezes ele passa por cima de muita coisa, de planejamento, de organização. A gente tem o executor, ele é focado em tarefa. Ele não é focado em pessoa. O comunicador, nós dois, somos focados em pessoas. A gente é focado, se a gente tiver que escolher entre uma tarefa e uma pessoa, a gente vai escolher uma pessoa. O executor entre uma tarefa e uma pessoa, ele vai escolher a tarefa. Ele é focado em tarefa, o check. Feito. E tem o planejador. O planejador, ele é focado em pessoas também. Só que ele é um pouco mais calmo que o comunicador. Ele é mais organizado, é uma pessoa mais queridona, assim, é uma pessoa mais doce, é uma pessoa que ajuda todo mundo, é aquela pessoa mais queridona. A gente diz que no desenvolvimento humano o planejador é o cara mais queridão. É a pessoa mais queridona. Aquela chega num grupo, quem é o queridão? É aquele ali. Existe uma tendência muito grande a ser planejador. E ele gosta, além de ser o queridão, de puxar alguma coisa do comunicador, de falar menos, mas gosta de falar, gosta de pessoas. Ele é uma pessoa não também... que o comunicador não seja querido, tá? Mas como o comunicador fala muito, ele tem uma tendência a ser o chato do grupo. E o comunicador, eu sou, então, sempre quando eu vou falar, eu tenho um roteiro a seguir, porque ele vai embora. Se falar no comunicador, ele vai, daqui a pouco ele tá no assunto, assim, o que isso não tem nada a ver com o que a gente começou. Então ele vai indo, ele vai se perdendo, porque ele gosta de falar, não interessa o quê. Ele gosta de falar, ele gosta de contar história. E o planejador, ele gosta de conexão com pessoas, mas ele é mais organizado. Tu vê até pela fala. É uma pessoa que fala um pouquinho mais cadenciada, uma pessoa que ele fala com mais calmo, tom de voz mais baixo. Pegar um comunicador, um planejador e um executor falando, quem conhece, é visível a diferença. O executor é empoderado, ele fala mais alto, ele gosta do desafio. O planejador não. O planejador é um cara mais quieto na dele, ele fala de forma mais calma. O ponto de melhora do planejador é porque às vezes ele planeja demais e não bota para frente o projeto. Então, tem um projeto para tocar, ele começa a botar numa planilha, começa a organizar todos os cenários, começa a organizar e aí dependendo não faz porque não planejou muito bem.
Então, e só pegando uma observação, não tem perfil bom e perfil ruim. Existe perfil comportamental diferente, pontos fortes e pontos fracos. E tem o último, é o analista. O analista, como a própria palavra já diz, ele vai no detalhe. É um cara que foca no detalhe. É um cara muito detalhista. Até pelo tom de voz, o analista é um cara que fala com calma. Tu não vai ver um analista falando que nem a gente está falando aqui. Não, falando nessa velocidade que a gente fala. Não, o analista ele vai estar falando com uma forma... Eu acho que até tem uma referência nacional e internacional, que todavia ele fala assim, e ele é um cara super analista, porque ele fala de forma eloquente, mas ele está pensando no que ele está falando e no que ele quer passar. Eu, por todavia, não lembro o nome desse senhor, mas é um barbudo, não sei se tu conhece. Exatamente, né? Quando a gente conhece, fica muito fácil de identificar. Uma pessoa, e ele está muito embasado, né? O que ele está falando com calma, ele está falando naquela linha dele e está muito embasado. Ele sabe exatamente o que ele está falando. Se não souber exatamente o que ele está falando, ele não vai falar, ele não vai se pensar, ele vai ficar na dele. Ele não gosta de mudança. O ponto forte é porque ele está sempre muito bem embasado. É uma pessoa que ele pensa tudo, ele vai pensar tudo. Tu vai fazer uma viagem, assim como o planejador, mas o analista muito mais. Tu vai fazer uma viagem, por exemplo, e tem um planejador e analista no grupo, ele vai analisar tudo. O analista vai analisar, inclusive, o que pode dar errado, se der errado, o que a gente faz. Vai ter planilha, é o cara da planilha. O cara vai botar tudo numa planilha. Ele vai estar lá bem organizado. E o ponto fraco dele é um pouco pessimista. Pode ser um pouco, por ele analisar todos os cenários, ele vai analisar a parte ruim, e ele pode ser um pouco pessimista. Então, e até na vestimenta. O analista, ele não vai estar aqui gravando um vídeo, não vai estar de moletom, por exemplo. O analista não vai estar assim. Superman. O analista jamais vai estar assim. Tu vai ver um comunicador assim. Comunicador tu pode ver assim. Mas um planejador, um analista, ele vai estar organizado. Olha, sei lá, uma gola polo, uma gravata, vai estar bem organizado. Ele se veste muito bem. Então tem todos esses pontos, né? E por que a gente está falando sobre esse assunto? A gente fala sobre relações e sobre pais. E por que esse assunto? Porque a gente tem que conhecer isso, a gente tem que saber. A gente tem não, mas facilita muito na comunicação, né? Um exemplo aqui em casa, a minha esposa, ela é executora. E eu já deixei abertamente, nem precisava, né? Sou comunicador, gosto de contar história, gosto de falar, E em alguns momentos, claro, a gente... só puxando o gancho, só para deixar bem claro, a gente não tem um só. A gente tem os 4. Normalmente 2 são mais fortes. Às vezes 3, mas o normal são 2, o normal não, o comum são 2 mais fortes e 2 mais fracos. Então eu tenho o meu comunicador é mais forte. Então eu gosto de contar história. Em alguns momentos eu chegava com uma história e aí minha esposa executora gosta de história, né? Tá aí, o que aconteceu? Vamos lá, avança. E aquilo pode, e antigamente gerava um conflito. Pô, mas peraí, como assim? Tô te contando uma história? Como assim? E aí, quando conflito entre casais, na gestão de conflito, quando tu começou com conflito, às vezes tu começou numa bobaginha que pode ter sido isso, e aquilo se transformou num manzé, numa loucura, inclusive da separação. Então a gente cuidar esses pequenos conflitos. E a gente conhecendo o perfil comportamental ajuda bastante. O meu filho, ele tem um perfil comportamental, e aí com crianças até 12 anos, o nível de confiança do teste, porque a criança está se formando ainda, né? A criança tem um perfil comportamental, mas ela está em evolução. Ele não é tão grande como se fizesse o teste no adulto, mas tu consegue identificar. Um dos meus filhos, ele tem os traços de analista. Então, a questão do analista, como ele é bem estruturado, ele gosta da linha de raciocínio dele. A gente já deve ter visto muito isso, né? Nas famílias, nas relações, no trabalho. Você está contando uma história. O cara está contando uma história. Tá no meio de uma galera contando uma história. Alguém interrompeu, ele parou de falar. Ficou te olhando. Aí parou o assunto, ele volta lá no início e vai falar tudo de novo. Mas como eu estava falando, quando eu acordei de manhã, eu fiz isso. Aí interrompeu no meio do assunto de novo. Volta lá, ele toda parou, a sua analogia. Ele tem aquela linha de raciocínio não só para falar. O meu filho, por exemplo, se ele está fazendo alguma coisa, tu tá caminhando com ele para levar o pote na cozinha, sei lá.
no meio do caminho ali alguma coisa aconteceu, ele vai voltar. Ele vai voltar lá atrás do que ele estava fazendo e que tu conhecer isso, claro, não é sempre, né, mas só um exemplo. E tu conhecer isso é muito importante, porque aquilo ali pode gerar um conflito. Não, mas peraí, pô, tu estava com um pote aqui, tu já chegou até aqui, por que tu vai voltar? Não. Então, essa questão de conflito, né? Então, entender isso nas relações. No nosso caso, o que nós queremos por trazer os perfis comportamentais para vocês entenderem melhor, tanto as esposas, né, as mães dos filhos de vocês, quanto os filhos, é para evitar esse conflito. Porque daí você conhece o seu perfil, você conhece o perfil da outra pessoa e você evita o conflito. Porque se eu não me conheço, inclusive, se eu não entendo qual é o meu perfil, vai acontecer o que o Cláudio está falando, né? Eu vou criar vários conflitos e às vezes nem eu sei o porquê. Por que eu briguei? Nem lembro mais. Por quê? Porque eu não conheço o meu perfil comportamental. Exato, é uma das coisas que quando a gente não conhece, por exemplo, eu comunicador, que eu gosto de história, eu gosto de contar, eu gosto de falar, e isso... E a gente gosta de atravessar o assunto, não é que a gente não tem interesse no assunto do outro, só que a gente está tão empolgado, a gente está tão ali no assunto que a gente traz mais 50, que a gente acha que casa. Pode não casar, mas para nós casa. É falta de interesse. Eu falo muito, a gente vai abrindo caixinha, né? A gente vai abrindo caixa. Falou de um assunto aqui, falou do assunto. Aí no meio daquele assunto tu puxou um gancho pra lá e daqui a pouco tu puxou um gancho pra cá. Ó, comunicador, me controlando o comunicador é aqui. Ele gosta de gesticular. Ele conversa com as mãos. Posso estar mudo aqui, ó. Eu tô conversando aqui, ó. Tô assim, ó, pra não ficar balançando. Eu tô assim. Um colega me disse até, o rapaz trabalha em comunicação, ele falou, cara, segura uma caneta. Quando tu tá falando, se tu tá gesticulando demais, segura uma caneta. Aquele peso na tua mão já vai impedir de tu gesticular muito. Então, só uma dica para quem é comunicador e tem esse hábito e está prejudicando em algum momento, pode ser que esteja prejudicando. Mas então, o comunicador, o que eu estava falando? O dislexo. Comunicador, eu gosto muito de contar história. Então isso podia me incomodar se eu não conhecesse, né? Eu estou contando história e aí chega uma pessoa e me interrompe. Se eu não conheço esse perfil comportamental que eu gosto de contar história e por que eu gosto de contar história, gosto de falar tudo isso, a pessoa me interrompeu, que gerou uma dor, né? Porra, me interrompeu de novo, cara. Vai direto pro fim da história. Como assim, cara? Não. Pô, a história foi um acontecimento, eu tenho que te contar. E a pessoa não tem aquela paciência que gerou uma dor. Se ele gerou uma dor, às vezes aquela dor ela tem uma reação. E aí, se tu não sabe, o que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue melhorar. Então, se tu não sabe que tu existe, que tu não tem esse controle, tu não tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, às vezes tu dá uma alfinetada de graça numa pessoa e aquela alfinetada pegou numa dor da outra pessoa e aí aquilo começa todo um conflito, né? Então, saber de perfil comportamental é extremamente importante nas relações, tanto filhos e pais, quanto casal ou quanto pai e mãe, que sejam casados, que sejam solteiros. Então, saber isso é fundamental. O Lucas, a gente já conversou bastante sobre isso, né? E ele falou que esse foi um dos pontos bem interessantes sobre não tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. E isso faz um sentido absurdo, né? Porque eu posso estar tratando meu filho como eu gosto de ser tratado. Eu posso estar, quando ele tem alguma tarefa do colégio para fazer, alguma coisa, eu, por ser comunicador, gosto de história. E eu vou lá e eu vou, filho, olha só, vou te contar uma história, tudo mais. Passa da forma como tu gostaria de ouvir. Só que, sei lá, o meu filho é executor, ele não gosta de história, então eu já comecei errado. Um ensinamento que tinha que ter, um momento entre pai e filho, começou errado, não conhece. Né? Trazendo para uma coisa bem prática, por exemplo, é como tu pegar uma pessoa que gosta de sushi e levar numa churrascaria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um outro tipo de gosto, é algo pessoal. Não tem como eu falar com o Cláudio e achar que ele vai gostar das mesmas coisas que ele precisa entender como eu entendo, porque quando eu falo da empatia e eu quero entender o perfil comportamental, eu preciso entender o dele e como que o meu perfil se aplica na minha vida e na vida dele. Como que eu vou me colocar no lugar dele para entender que ele não pensa igual a mim? O cara é mais analista, tá? Eu sou comunicador. Tá, então vamos colocar no lugar do analista. Bom, eu sei que analista não gosta, né, do
do cara que faz tudo atravessado, fala 350 assuntos. Ele prefere ser assim. Então, eu não posso achar que ele está sendo, muitas vezes, mais arrogante porque ele quer falar certo e eu sou o cara mais atravessado. Não, é o jeito dele. Mas o cara é comunicador e ele me atravessa demais. É o jeito dele, não quer dizer que... Isso é uma coisa que eu passo muito. Não quer dizer que ele não tem interesse no teu assunto. Por exemplo, eu conto história para a Júlia toda vez que a gente vai dormir. Sempre. Eu posso contar a mesma história, posso inventar uma história como eu já inventei várias histórias. E ela corta as histórias no meio, se mete, inventa os negócios. E aí, na verdade, o que eu poderia entender? Cara, mas é o meu momento de contar a história para ti. Vai dormir, tu tem que ouvir a história para dormir. É esse o propósito. Mas não, eu entendo que é um período em que eu e ela a gente está de conexão. Ela se sente, ela também tem um pouco desse perfil comportamental de ser comunicadora, então ela também entra na história, ela se empolga e ela quer incrementar, né? E claro, eu consigo perceber que ela tem um perfil parecido com o meu. Aí é diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que ela não é eu. Ela tem os gostos dela. Preciso respeitar isso, preciso respeitar essa individualidade. A gente sempre faz uma analogia, às vezes é mais fácil a gente identificar no mundo corporativo, né? E isso felizmente está sendo cada vez mais usado no mundo corporativo. Um exemplo a gente comentou o resumo de cada um, o analista, que ele é o cara da planilha, é o cara da organização, é o cara que vê todos os cenários. Tu não vai no mundo corporativo, tu não vai pegar esse cara e botar numa equipe de vendas. Ele não serve para isso. Ele não serve, não dá, não encaixa. Tu conhecer isso é muito importante. E a gente Imagina eu no meio das planilhas, meu Deus. Exatamente. E às vezes, se a gente puxa no mundo corporativo, tu acabou de comentar, eu ia falir. Se eu tivesse eu tivesse que estar no meio de planilha, eu ia falir. A gente puxa no mundo corporativo e a gente tem essa clareza. E aí no mundo pessoal, na nossa vida pessoal, é mais difícil de ver isso. Às vezes a gente não vê. Se o meu filho for, e aí puxando o exemplo, né? Eu estou montando toda uma questão de comunicador dentro de casa, forma de criação, está sendo de comunicador e tudo mais, conta história, e o meu filho é um executor, por exemplo. Meu filho não gosta de história. Meu filho não é que não gosta de história, mas ele gosta de mais prática. Ele gosta de fazer. É check. Vamos fazer isso? Pum, vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer. Tem certo, não tem errado. São tipos de comportamento. E a gente, numa roda de conversa que recentemente a gente fez, uma roda de conversa, aquela foi exclusiva para pais, né? O rapaz na época comentou assim: pai, eu cuido isso muito, a gente faço muito isso no meu ambiente de trabalho. Eu passo o dia, digamos, fazendo, não sei se foi assim que ele falou, mas eu trabalho direto com análise comportamental, de perfil comportamental, e eu nunca me dei conta de trazer isso para dentro de casa. E, às vezes é muito mais fácil a gente ir no corporativo, né? E felizmente, como eu falei, felizmente as empresas estão mudando. Felizmente estão mudando para colocar as pessoas certas com base no seu perfil comportamental, nos seus gostos, nos seus valores, dentro de atividades dentro da empresa. Como a gente falou, vendas, né? Vamos botar um comunicador, normalmente para venda, um planejador, alguém que tem conexão com pessoas, né? Porque ele vai ter, se ele tem contato direto, ele tem que ter aquilo. Então, além da gente trazer isso para o nosso ambiente familiar, para melhorar as relações, a gente ter esse conhecimento para conseguir ajudar os nossos filhos da melhor maneira possível, né? Porque se tu tiver esse conhecimento, tu não vai estar forçando um filho executor, tu não vai estar brigando com ele, forçando para que ele seja comunicador. Tu não vai, não, filho, tu tem que elaborar mais isso, tu tem que contar a história, não, tu tem que, o executor analista, né, o executor analista, o cara fala de forma mais empoderada, que o cara fala assim, que o cara fala mais rápido, que o cara fala mais alto, tu tem esse tipo. O teu filho é analista, não adianta tu puxar o teu filho para ele ser executor, não, tu tá jogando contra ele. Ele fala mais baixo, ele fala de uma forma mais cadenciada. Arrumar os brinquedos. Tu fala para a criança arrumar os brinquedos. A criança dá 380 voltas e conversa e brinca mais um pouco e vai guardando no tempo dela. Mas enquanto ela está guardando, ela está conversando, ela está brincando, ela está guardando, que é o que o comunicador faz, assim, né?
vai entrelaçando. É o tempo dela, mas ela está guardando os brinquedos, né? Senão eu vou pensar... e como, por exemplo, algumas escolas de educação infantil conseguem entender bem dentro dos métodos aí, são outras coisas, né? Método Montessori, Pickler, enfim. Entender essa questão do perfil comportamental. Porque eles conseguem identificar qual criança que tu fala. Vamos guardar os brinquedos agora, hora de guardar o brinquedo. Canta uma música, tem um grupo que vai direto pegar a caixa e guardar os brinquedos. Tem o outro grupo que guarda brinca com 5, guarda 3, puxa mais 10 para brincar. E não é que não esteja guardando, mas a forma de se comunicar no guardar o brinquedo é diferente. Perfil comportamental, né? Como ele escuta. Aí tá. Tô com o despertador aqui. Tranquilo. Conforme ele escuta a mesma frase. A frase é a mesma para todo mundo. Só que o perfil comportamental é diferente. Ele escuta, mas ele processa de um jeito diferente e ele age de um jeito diferente. Então pode ser que eles façam a mesma ação, cada um de um jeito. Tem o teu ponto aqui, o ponto início e o ponto de chegada. Os dois vão sair daqui e vão para lá. Só que cada um vai ter um caminho diferente. Cada um vai reto, outro vai cheio de... O executor vai reto. Pum, foi. O comunicador passou para conversar com o fulano, aí passou para contar uma história, voltou, aí foi para lá, aí foi para cá. Mas chegou lá. O analista planejou tudo isso. O analista viu todos os cenários ruins que podiam acontecer, bons. Então, é saber entender isso, né? A importância que tem. E é como tu falou, em muitas escolas eles estão trabalhando com isso, né? Eles trabalham, além disso, na questão de sentimentos, de emoções, eles começam a entender um pouquinho mais que cada criança é única. Cada criança age de um jeito, cada criança pensa de um jeito, cada criança gosta de ser tratada de um jeito. E entendendo isso, tu não faz comparações, né? Ô, fulano, tu não foi ainda, ó, o fulano já tá lá na frente, já fez tudo que tinha que fazer e tudo mais. Não, aquela criança é diferente. O fulano foi, mas o teu filho não foi. Então não fazer comparação porque cada um é diferente. Tu tá comparando, sei lá, mamão com banana. São frutas, mas são frutas completamente diferentes. As crianças também, não sei se ficou boa essa comparação, mas enfim, são crianças, todas são crianças, só que cada um com seu tipo, né? Cada um com suas peculiaridades, cada um com seus pontos fortes, cada um com seus pontos de melhora. Então a gente entender isso, né? Entender tanto para os filhos, as escolas, tem muitas escolas que já estão trabalhando com isso e é espetacular, é um trabalho incrível e deve ser expandido cada vez mais. E a gente fazer isso em casa também. A gente fazer isso em casa com a gente conhecer. Primeiro a gente sabe que existe. E hoje você está sabendo, se não sabia ainda, que existe tudo isso. Vai conhecer um pouco mais, vai entender um pouquinho mais. Entender um pouquinho mais. E aí trabalhar na gente para conseguir chegar e trabalhar na esposa, na mãe dos filhos, que isso ajuda e muito nos relacionamentos. Só de conhecer e entender ajuda demais nos relacionamentos. O executor escuta muito de, pá, como tu é grosseiro, cara. Pô, que grosseria. E às vezes o executor fica, peraí, não falei nada demais. Mas é a forma como fala, né? Ele é muito direto. Ele não está muito preocupado. Se ele tem uma atividade para fazer, uma ação para fazer, ele não está muito preocupado com o que tu vai achar naquele momento. O foco dele é a ação. Eu tenho um colega de trabalho que é assim, ele é executor nato. E aí, em muitos momentos, o jeito que ele fala machuca alguns, que tu não conhece, né? Se tu não conhece, machuca. Por que isso, cara? Que grosseria. E aí se tu falar pro cara assim, pá, mas tu foi grosseiro pra caramba na reunião. Eu fui grosseiro. Mas tu falou assim, tá, mas o que tu queria que eu fizesse? A gente tinha que seguir o assunto. O que tu queria que eu fizesse? O comunicador vai pensar, puxa, caraca, meu, que cavalo. E o cara assim, não. Foi normal, eu só estava seguindo. Então, quando tu começa a entender isso, às vezes é mais fácil tu puxar o ambiente corporativo, a gente sempre faz essa ligação, né? É mais fácil no ambiente corporativo, mas tu trazer isso para casa. Às vezes a tua esposa, pá, mas que cavalo, que foi? E pode ser que seja comunicador, né? Então, claro, não estamos falando aqui de falta de respeito, de falta de educação, estamos falando de perfil comportamental. Respeito e educação a gente tem que ter sempre, né? Gentileza com as pessoas. Mas o perfil comportamental, às vezes, o tipo de gentileza que eu tenho contigo é diferente do que tu tem comigo. Então, entender também isso, né? Entender isso faz uma diferença enorme nas relações, tanto profissional quanto que eu considero a mais importante, que é familiar, porque na familiar a gente está criando, né? A gente está criando uma criança, a paternidade está criando uma criança, está desenvolvendo aquela criança, está formando um ser humano
que veio do nada, sem saber fazer nada, a gente está desenvolvendo. Sim. Então, até antes da gente ir pro fim, então, porque a gente já está aí, a gente vai indo longe, né? A gente já está batendo aí o tempo. Para fechar alguns parênteses, mesmo que você entenda, comece a entender o perfil comportamental, nada vai mudar da noite para o dia. Tu não vai começar a comunicar como a pessoa gosta, tu não vai começar a mostrar para a pessoa como tu gostaria que ela se comunique. Então, o fato de você estar no vídeo aqui hoje, começar a entender o perfil comportamental, é para dar pequenos passos. Não é da noite para o dia, olha, eu sou comunicador, fica ouvindo aí que eu gosto de falar, gosto de contar toda a história de Nárnia. Não, calma, vamos por partes, vamos com calma, né? Um processo de desenvolvimento é 1% melhor a cada dia e assim vamos crescendo. A gente vem, isso é padrão automático, né? A gente vem agindo de uma forma durante a vida toda, né? No meu caso, durante 30 e poucos anos, a gente vem agindo de uma forma. Digamos que eu queira mudar hoje, a gente tem que mudar aos poucos, né? Porque a gente tentar virar, claro, a gente pode virar uma chave, mas a mudança, ela começa em pequenos passos que tem grandes resultados. A lei de Pareto, né? Fazer os teus 20% para dar os 80% de resultado. Então, identificar o que é os 20%, o que é o pequeno passo que eu faço agora, que vai ter um alcance muito grande, né? Ou seja, conhecer perfil comportamental. Já conheceu, começa a estudar, estuda um pouquinho mais, faz análise. Se tiver interesse, me procura, a gente conversa, procura o Lucas, a gente conversa de uma forma um pouco mais detalhada, explica mais detalhado. A gente está sempre à disposição. Então tá, vamos parar os comunicadores de falar, senão a gente não para de falar mesmo. Então, brigadão por você aí, que galera. chegou Obrigado até aí aqui. por todo mundo que participou da nossa aula aí. E até mais. Obrigado mesmo aí. Valeu, brigadão. Obrigadão, pessoal. Grande abraço.